Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à Escola do Conhecimento. Mais uma vez, Sandra Luiz aqui com vocês. É um prazer muito grande tê-los aqui no meu divã. Hoje eu dou continuidade à minha temática sobre sonhos, falando um pouquinho sobre o simbólico do sonho, né? Que são as imagens. É interessante que a nossa mente e nós, seres humanos, temos essa relação profunda com o simbolismo, com a imagem. Então, por exemplo, se um sonho eu tenho uma representação de uma chave no sonho, as minhas associações elas vão se referir à porta, né, à abertura, porque as imagens elas têm têm um simbolismo agregado a elas. Quando eu me refiro, por exemplo, que é diferente a chave de uma maçã, e a maçã também tem N significados. Essa semana eu vi, inclusive, uma fotografia, um post, uma ilustração, onde uma pessoa desenhava uma mesa, e essa mesa tinha várias personalidades que, nas suas histórias, elas relacionaram, tinha a maçã relacionando com elas. Por exemplo, estava sentado Branca de Neve, então a maçã fazia um sentido, estava sentado o próprio Bill Gates, não, o Steve Jobs, que também criou a maçã e deu à maçã um novo significado, né? E vários outros que estavam, Isaac Newton, e uma série de outros personagens, a bruxa de Branca de Neve, todos relacionados a um simbolismo que era a maçã. Então, veja, a gente tem muito isso. Então, nos contos de fada, por exemplo, o simbolismo da maçã e o simbolismo da maçã me lembra, por exemplo, na mesa também tinha Adão e Eva, tinha a serpente, né? Então, o simbolismo da maçã, ela tem a maçã tem um simbolismo tão agregador, né? Porque ele se identifica com vários contos, várias histórias, vários contextos e provavelmente com vários sonhos. E ela identifica algumas questões, né? Então, se eu for pegar uma maçã e for fazer eu poderia chamar analogias, mas se eu for fazer as associações, só nesse desenho, a pessoa que fez o desenho já fez N associações a várias histórias. Então, isso tem a ver com a mesma coisa quando a gente está falando sobre o sonho, sobre como eu posso fazer uma análise do meu sonho, e, na verdade, a análise que eu falo ao mesmo tempo não é só análise, mas também é a questão de identificar pontos que possam me remeter ao que esse inconsciente está falando. É como se o meu inconsciente estivesse expressando algo que no consciente eu ainda não tive acesso. Olha só que interessante. Hoje a gente tem visto muito essa questão do conhecimento, o autoconhecimento é sobre você e buscar essa profundidade dentro de você. Ao mesmo tempo, a gente ouve falar muito sobre Deus que está dentro de nós, né? Então, Deus que está dentro de nós. Isso dá uma clareza sobre a importância do autoconhecimento. O próprio Jung, em 1957, numa publicação que eu tenho, que é Presente e Futuro, ele coloca, né, da importância do autoconhecimento. E quando ele dá um passo a mais do Freud, exatamente nesse sentido de as grandes descobertas de Freud sobre os sonhos, a importância da interpretação dos sonhos, ele dá um up, né? Ele dá um passo a mais, que é dizendo, que é mostrando também que existe o oculto, né, da nossa mente, que também tem informações que são bastante relevantes. Sobre essas informações relevantes, aqui está meu caderninho, que coincidentemente tem o nome Psique, que foi de um outro projeto, e aí eu anotei aqui no meu caderninho algo que é interessante, que está no livro O Sonho do Jung, onde diz o seguinte:
ele coloca, né? Para Freud, o sonho é algo reprimido, né? Então tem algo que tem a ver também com esse inconsciente, né? O algo que está reprimido. E no sonho você libera. Já o Jung, ele vai dizer que o sonho é a expressão do inconsciente. Então ali tem todo um material maravilhoso onde você vai estar podendo trabalhar. E esse material ele trata que ele coloca como inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo, que também está lá agregado. No inconsciente coletivo, ele coloca vida, consciência a vida, essa que nós vivemos, essa consciência do planeta, porque nós somos seres planetários, olha só, Jung já falava sobre isso. E a questão dos arquétipos, as identificações simbólicas que nós temos com várias coisas, né? Então, a gente é muito agregado ao simbolismo e os arquétipos, como ele identifica, e tem um trabalho só sobre isso, ele traz características que como se fosse catalogado de formas de ser da maioria das pessoas. Todo mundo tem um momento onde vai ser um daqueles arquétipos. Me lembra muito, e eu sempre vou para o tarô, as identificações dos arquétipos de tarô. Muita coisa que está interligada, gente. O incrível é essas interligações, e diga a vocês, as interligações, que é o que vai fazer com que a gente cresça, se aprimore, também está na Bíblia. A Bíblia também tem muito simbolismo. Tem, né, as metáforas, aquelas falas que a gente não, aquelas falas que parece que a gente não consegue identificar nem entender, são falas simbólicas, são falas que agregam coisas por trás. Quando se fala 7 carneiros, então, de repente, isso é mais do que 7 carneiros. Então, é puxar essa imagem, puxar algumas falas, fazer associações e também a gente chega em alguns resultados e cresce, a gente sai da leitura linear, né? Então, a gente vai para um outro universo. Jung caracterizou os sonhos com alguns itens que eu achei interessante trazer, que são características, né? Então, alguns sonhos vão ter características compensatórias, então, algo que você gostaria de ter feito e não fez, no sonho você faz. Sei lá, você sonharia com uma casa grande, um sonho da casa, naquela casa maravilhosa que você, na vida normal, ainda não tem. Um sonho, você pode estar dentro dessa casa maravilhosa, né? Então, ele tem essa característica compensatória, e isso é importante porque nós, como seres humanos, o nosso corpo é tão inteligente que ele vai fazendo essas compensações para que a gente não viva uma eterna frustração, né? Porque o homem, né, com seu maquinário, com suas tecnologias, com seus simbolismos dentro do campo publicitário, ele faz com que a gente tenha bastante desejo e nem sempre esses desejos são realizados. Então, a gente compensa através dos sonhos. Então, característica compensatória, característica educadora, um papel pedagógico. Esse papel pedagógico é exatamente também esse sentido da gente fazer as associações e buscar pensar sobre nós mesmos, né, a partir daquele sonho. E não jogar o sonho, sonhei e deixei para lá, não. Muitas vezes é muito importante que a gente tenha um caderno de sonhos, que a gente anote os sonhos, tenho falado isso sempre, porque eu estou fazendo esse processo e acho que é um processo muito interessante, assim como o Jung também fez isso, e antes dele, e após a sua morte, existem as publicações, né, como o Livro Vermelho, onde está esses relatos e desenhos dos sonhos. Também pode ter um caráter que ele chama de um plano rascunhado. O plano rascunhado significa que ele coloca uma antecipação precária daquilo que está por vir.
mostra tendências, possibilidades, e seria até aquele sonho premonitório, né, que a gente chama como premonitório. Eu vi algo e aquilo, 2, 3 dias, uma semana depois, um mês depois, acontece bem parecido com o meu sonho. Né? Então, ele tem também esse caráter premonitório que ele vai chamar de rascunho. Um rascunho de uma linha de tempo de algo que pode estar no passado ou pode estar no futuro. Então, eu fecho o ciclo aqui falando, a gente falou hoje sobre, mais uma vez, sobre a importância dos sonhos, mais uma vez sobre a questão do caderno de sonhos, o convite aí para vocês fazerem seus cadernos, e finalizo com uma frase do Jung, onde ele diz o seguinte: os sonhos são os caminhos mais facilitadores do autoconhecimento. Então, é muito interessante, cada dia mais isso tem aberto janelas, né? Vamos chamar aqui de janelas, para pensar e repensar coisas que eu não tinha pensado antes. Eu venho numa trajetória de muito autoconhecimento, de conhecimento. É muito tempo que eu sou aquela buscadora, eu me sinto o próprio mago do tarô, porque eu sou uma buscadora, eu tenho um interesse em conhecer muito, eu tenho essa ânsia e necessidade de conhecer várias coisas, e algumas coisas também relacionar com o meu corpo. Então, eu sempre faço minhas análises, não só eu faço na escrita, estou fazendo aqui no vídeo, compartilhando, faço alguns processos no meu corpo, como a dança, e eu vejo tudo tão, sabe? Então, talvez eu tenha muito essa coisa, uma característica de uma vida simbólica mesmo, e desde minha primeira formação, que é uma formação em comunicação visual, já tinha N simbolismo que se agregavam ali, até as outras formações das quais eu passei, seja como eu passei na área da educação, na área de tecnologia e nesses últimos períodos nas áreas terapêuticas. E também trabalhando com muito simbolismo, né? Então, algumas terapias onde existem muito simbolismo, e o que aqui é gostoso, o que é interessante. Quando a gente fala, por exemplo, o cristal é um simbolismo, né? Ele tem todo um contexto naquele cristal, ele é um receptor, ele contém informações, né? E isso faz uma conexão com o planeta, que também tem essa conexão divina com o nosso Deus, essa mente cósmica, que se junta com a consciência cósmica, que o Jung fala, que vem para a nossa consciência como homem. Então, a gente tem um universo de conhecimento que agrega ao nosso autoconhecimento. E é sobre isso, é sobre esse contexto que a gente vai estar sempre aqui conversando, dialogando, trocando ideias. Gratidão.